Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje vamos falar sobre um assunto bem legal. Hoje eu quero mostrar para vocês, na verdade eu vou falar com vocês, sobre qual máquina de costura doméstica vocês devem comprar. Ou seja, vou mostrar aqui algumas dicas na hora que você for comprar uma máquina de costura doméstica, devido que esse é uma dúvida que muitas pessoas têm. Porque é incrível quantos comentários eu não recebo falando assim: Rodrigo, será que essa máquina é boa? Rodrigo, será que aquela máquina é boa? Ou seja, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que vocês podem ver em uma máquina de costura, se vale a pena ou não comprar ela. Então, se você quiser saber a respeito sobre isso, fique até o final deste vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar. Mas se você caiu aqui neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy, eu trabalho na área de manutenção de máquina de costura, sou criador aqui do canal do Universo da Costura. Caso você desejar também aprender da manutenção na sua máquina de costura ou até mesmo se tornar um profissional na área, só você clicar aqui no primeiro link que está na descrição do vídeo que você vai ser direcionado para o nosso site. Beleza, pessoal? Então vamos lá para o vídeo sem mais delonga. Muito bem, pessoal. A primeira coisa então que você precisa verificar, ou seja, já pensar na hora que você quer comprar uma máquina de costura doméstica, lembrando que só vamos falar sobre doméstica, industrial é para um outro vídeo. Então, máquina de costura doméstica, a primeira coisa que você precisa se perguntar: eu quero que tipo de máquina? Uma máquina de costura que é uma máquina mecânica ou uma máquina eletrônica? Porque as duas máquinas, apesar que elas fazem a mesma coisa, por assim dizer, mas têm funções diferentes, você precisa saber escolher qual delas você deseja. Então já tenha isso em mente, qual que eu quero. Por quê? Uma máquina eletrônica, particularmente, qual que é a diferença? É que ela tem um painel digital e é onde você seleciona o que você quer. Eu quero o ponto zigue-zague. Você vai lá, aperta o botãozinho e é tudo lindo, já começa lá o zigue-zague. Já a máquina de costura mecânica não é, você precisa ir lá no seletor e colocar o zigue-zague. Se você quer aumentar o comprimento do ponto, quer deixar 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, se for numa digital, numa eletrônica, você só aperta o botãozinho até chegar lá o número que você quer. Já numa máquina de costura mecânica não é, você precisa ir lá no seletor. Particularmente para quem mexe, para quem é o usuário, é essas coisas. É claro, tem coisas um pouco mais legais que vocês podem acabar achando. Depende da máquina de costura eletrônica, tá bom? Tem máquina de costura eletrônica que o legal é que ela sempre para. Você pode acabar regulando o que você quer sempre que ela para na barra da agulha na parte superior, ou seja, em cima do tecido. Ou você quer que ela para sempre na parte de baixo. Tem máquina que tem essas opções, tem máquina que não tem essas opções. Então, aí você precisa verificar. No caso de um mecânico, muda muita coisa, de uma máquina de costura eletrônica para uma máquina mecânica. Como assim muda muita coisa? Dentro dela em si, pessoal, é quase a mesma coisa. Todos os processos, tudo, as regulagens, é tudo a mesma coisa. Mas a questão que é eletrônica, né? Tem uma placa eletrônica e aquela placa eletrônica, as coisas são conectadas a ela, né? E por isso que ela que faz este movimento. Muda basicamente isso. Na questão de manutenção em valores, tenha em mente que uma máquina de costura eletrônica você vai pagar mais caro para efetuar uma manutenção. Já uma máquina de costura mecânica, ela é bem mais em conta. E principalmente dependendo do problema. Se for um problema na sua placa eletrônica, aí lascou. Mas se for somente uma regulagem, aí não vai ser tão caro. Mas vão cobrar mais caro por ser eletrônica e por ter mais cuidado, tá bom? Legal. Vamos imaginar que você foi lá, escolheu se quer eletrônica ou mecânica. Tá. Agora vamos falar você precisa escolher o que você quer, uma usada ou uma nova. Aí também você tem que pesar, qual que vale mais a pena para você? Uma máquina usada ou uma nova? Vamos aqui selecionar uma máquina e depois vamos falar da outra. Vamos falar um pouco sobre a usada. Se você está pensando em comprar uma máquina usada, então já tem umas coisas em mente que é sempre importante você verificar. Primeira coisa que você precisa verificar, verifique a aparência dela. Como assim, Rodrigo, verificar a aparência dela? O que tem a ver a aparência com se a máquina é boa ou não? Pessoal, por meio só da aparência, você vai ver se a máquina está sendo bem cuidada, ou se a pessoa não cuida dela, ou é uma máquina totalmente, já está toda gasta, toda judiada.
e se ela é muito usada, você só consegue ver só de olhar pela aparência. Então veja a aparência, veja se está bonitinha, está certinho, se é um modelo novo, é um modelo antigo, veja bonitinho ela. Este é o primeiro ponto, veja a aparência. Ninguém quer comprar uma máquina feia e se está feia significa que não é bom, não é bem cuidada. Segunda coisa, tente comprar de uma pessoa que ela costura de vez em quando. Não vai comprar de uma pessoa que costura frequentemente. Por que não? Porque aquela pessoa já gastou toda a máquina, por assim dizer. E mais para frente você vai precisar efetuar algumas trocas. Mas se a pessoa ela costura de vez em quando, então legal, quer dizer que ela não usou tanto assim, tá bom? A terceira coisa que você precisa verificar, se a máquina que você está querendo comprar neste momento, esta usada, se ela tem reposição de peças. Isso é muito importante, pessoal. Existe máquina de costura antiga que ela não tem mais reposição de peças. Então esquece, não vale a pena você comprar. Porque se um dia ela der um problema, já era. Você não vai encontrar lançadeira, você não vai encontrar até mesmo caixas de bobina que são antigas, você não vai encontrar engrenagem, já era. Você vai ter que pedir para uma pessoa fazer para você, uma fábrica fazer. E os próprios mecânicos eles não fazem, eles compram as peças. Então esquece, não vale a pena. Então veja certinho se a máquina não é tão antiga ao ponto de você ter que não ter essas peças. Mas eu vou colocar uma coisinha aí. Até algumas máquinas antigas têm peças ainda. Por exemplo, a máquina pretinha tem peça a rodo, se você quiser comprar. Tem em todos os lugares. Mas já tem máquinas que é um pouco mais nova, mas não tem mais peça. Porque não vale mais a pena, o pessoal acaba descontinuando. Beleza? Legal, então você foi lá, viu lá as peças, está tudo bonitinho e tem reposição de peça. Isso é muito bom, tem reposição de peça. Uma outra coisa que eu já falo, assim, se fosse eu costurar, o que eu compraria se fosse uma usada? Uma máquina que ela aguentasse costurar um tecido mais grosso. Por exemplo, ela aguenta costurar tecidos jeans. E eu já compraria uma máquina dessa. Por quê? Porque querendo ou não, uma hora você vai precisar. Você não vai só ficar costurando, às vezes, tecidos finos e médios. Talvez uma hora eu quero costurar um jeans. E aí? Como que você vai fazer? E, particularmente, quando é uma máquina que costura jeans, ela aguenta mais o tranco. Então, quer dizer que ela vai durar mais tempo. Beleza? Então, tente pegar uma máquina que ela aguente uma costura um pouco mais pesada. Mesmo que você for costurar tecidos finos porque ela vai ter mais durabilidade, ela foi feita para aguentar mais o tranco. Este é um ponto legal que você precisa verificar. Então já pergunta lá para a pessoa, já pesquisa na internet se ela costura jeans, se ela costura tecido mais grosso. Mas também não exagera, não vai costurar muito grosso, mas ela vai costurar pelo menos um jeans já tá legal, algumas dobras ali já tá top. Legal, vamos lá, você já viu, já viu que ela costura ali jeans, um tecido um pouco mais grosso. Qual que é outro conselho que eu dou para você? Neste exato momento, você vai lá fazer o teste, mas quando você for fazer o teste, verifique se ela está costurando todos os pontos. Todos os pontos. Então não simplesmente vai lá e veja a costura reta. Não, reta esquece, reta nem vale a pena você ver. Veja se ela está fazendo zigue-zague, se ela tiver um outro tipo de costura, veja isso. Mas o zigue-zague é principal. Então o que você vai fazer? Na hora de você poder fazer o teste lá, que a costura, né? Você coloca lá no zigue-zague. Aí você coloca no máximo, né, do zigue-zague. Não deixa bem no meio não, coloca no máximo. Para ver se ela vai pular ponto. Se ela pular ponto, você sabe que você vai ter que efetuar a regulagem. Ou pode ser uma agulha e assim por diante. Mas você pode chorar um pouquinho para poder diminuir o valor, tá bom? Mas talvez você esteja se perguntando, até mesmo perguntaram já para mim aqui no YouTube. Ah, Rodrigo, mas será que eu posso ficar testando a máquina? Pessoal, se você vai comprar uma máquina, se você vai tirar do seu dinheiro e vai colocar ali, você não vai testar? Você não vai ficar perguntando? Vai ficar com vergonha? Aí você compra, leva para casa e não está funcionando. E aí? Então você tem que testar mesmo, a pessoa vai deixar. Se ela não deixar, porque tem alguma coisa errada. Aí você fala, então eu não quero não. Porque não vale a pena se ela não está deixando você testar. Beleza. Uma outra coisa que eu quero que vocês sempre vejam é se ela costura suave. Ou seja, ela não costura pesado, entendeu? Porque se ela costura pesado, pessoal, aí vai ser um pouco mais complicado. Significa que você precisa fazer a lubrificação, talvez tenha alguma coisa no motor, pode ser a correia muito tensionada, pode ser várias coisas. Então veja se ela vai suave, vai
gira fácil, entendeu? Veja se ela faz isso. Uma outra coisa também que é muito importante, verifique se ela não faz muito barulho. Por que, Rodrigo? Tem a ver o barulho com se ela é boa ou não. Porque se ela faz muito barulho, pessoal, às vezes ela já está muito gasta. Máquina que faz muito barulho, muitas vezes é porque já está com desgaste. E por causa do desgaste tem muita vibração e automaticamente começa a fazer esse barulho. Então faça essas verificações que automaticamente você vai conseguir comprar uma máquina boa. Se for nova, nova não tem muita coisa para ver, certo? Só vou dar algumas dicas aqui. Primeiro, a primeira dica é que eu já até falei da usada. Verifique se ela costura tecidos mais pesados, para depois você não ter dor de cabeça. Porque se você comprar uma máquina de costura que só se você quiser, tá, pessoal? Se você não tem como investir aí, legal. Mas se você puder investir um pouquinho mais, compra uma máquina de costura que aguenta costurar um pouco mais pesado, que vai ser bom para você. A segunda coisa que eu digo é você ver que dentro dela ela vai ter uma carcaça de ferro. Verifique isso se ela tem. Por quê? Eu estou falando a carcaça não de fora, tá, pessoal? Porque de fora realmente é plástico as máquinas novas. Mas de dentro ela tem não é ferro, é um alumínio que ela tem, né? Tipo metal. E o interessante é que no momento que você for comprar, ele tem lá mostrando, eles falam isso. Por quê? Porque é algo bom. É algo bom, porque ela aguenta mais. Verifique se ela tem. Se ela não tiver, tome um pouco cuidado, porque vai ser muito plástico, aí pode ter a tendência de quebrar mais rápido. Então, se for gastar dinheiro, gaste bem, né? Pelo menos não vai ter problema depois. Então, basicamente, quando ela é nova, só faz essas verificações, porque ela já é nova, né? Não tem muito que você que ficar na neura. Só o ponto de você comprar uma que costura tecidos grossos já mostra que ela é boa, por assim dizer. Beleza? Então, pessoal, particularmente para você comprar uma máquina de costura doméstica, você pode seguir esses pontos. É claro, tem coisas que você precisa ver que é algo pessoal seu, que cada um vai ser cada um. Por exemplo, Rodrigo, eu quero uma máquina que tenha muitos pontos. Então, você vai ter que investir um pouco mais numa máquina que tem muitos pontos. Mas para algumas pessoas, não precisa de máquina que tem muitos pontos, só basta o reto, o zigue-zague e uma coisinha ali. Então, vai investir um pouco menos. Rodrigo, eu quero uma máquina para costurar quilting, ou uma máquina para costurar patchwork. Aí você vai investir um pouco mais numa máquina que faça isso. Já se você não quer fazer isso, então não tem por que você comprar. Compre uma máquina ideal para você, entendeu? Não vai nessa, Rodrigo, eu vi que o fulano tem uma máquina boa, faz um monte de coisa, mas se você não vai usar todas aquelas funções, por que você vai comprar uma daquela? É incrível quantas pessoas tem aí em casa. Eu quero que vocês coloquem seus comentários aqui agora. Coloca aí embaixo aqui nos comentários e me responda. Você já comprou uma máquina de costura ou você tem uma máquina de costura que tem vários pontos e você nem usou todos esses pontos? Tem máquina de costura que tem mais de 100 pontos. Será que a pessoa vai usar todos os 100 pontos? Então, se ela não for usar, então por que comprou uma máquina daquela? Então, pense bem para você não gastar um dinheiro à toa. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e apenas algumas dicas que vai te ajudar no momento que você for comprar uma máquina de costura. Beleza? Qualquer coisa, deixe seus comentários aqui, ó, que eu posso até fazer um vídeo a mais falando sobre essa determinada coisa que você está falando, essa dúvida que você tem, tá bom? Então, um forte abraço e até os próximos vídeos.